Pessoal, Fábio Yamaguchi mais uma vez aqui para continuarmos o nosso estudo desse livro aqui tão bom, tão proveitoso para nós que somos traders, queremos ser traders de sucesso, ok? Hoje que já é a nossa sexta aula, eu vou mudar um pouquinho, eu estava correndo um pouquinho direto ao ponto, mas eu vou aqui extrair de cada capítulo o que ele nos ensina, ok? Não vai ser um vídeo demorado, por isso já vou começar. É o capítulo 8 hoje que vamos falar aqui, que é sobre... Bom, tem vários assuntos, vamos pelo primeiro aqui. Discutir com o gráfico. O que eu quero dizer para você antes de ler é que não discuta com o gráfico. Se o gráfico está dando compra, compra, se está dando venda, venda, faça aquilo que ele está mostrando, ok? Diz assim, no parágrafo que eu separei. Esse é o motivo pelo qual eu repito que nunca discuto com a fita de cotação. Naquela época dele não tinha gráficos, era a fita de cotação, mas para nós hoje é o gráfico. Ficar bravo no mercado porque ele inesperadamente ou até mesmo ilogicamente vai contra você é como ficar nervoso com seu pulmão porque você está com pneumonia, ok? Não discuta. O gráfico ele vai te ajudar a encontrar a direção do mercado, ok? Você não tem que fazer aquilo que você quer fazer, você tem que fazer aquilo que o gráfico mostra, ok? Não discuta com o gráfico, porque se você discutir, o maior prejudicado será você, ok? Esqueci de acender mais uma luzinha aqui. Vamos deixar mais claro. O segundo ponto aqui, em relação justamente à continuação do que ele fala, que ele nunca discute com o gráfico. Por quê? Porque ele era um trader que seguia a tendência. E nós também temos que ser traders que seguem a tendência. Lembra quando já falamos em outros vídeos que nós temos que seguir os tubarões porque eles têm ali informações que nós não temos? E se nós queremos ter sucesso nesse mercado, nós temos que segui-los e comer dali das suas migalhas? Veja o que ele escreve aqui. Obviamente, a melhor coisa a se fazer era estar comprado no mercado altista e vendido no mercado baixista. Parece estúpido, não? Mas eu tive que compreender firmemente este princípio geral antes de ver que colocá-lo em prática realmente significa antecipar probabilidades, ok? Vamos por partes aqui. Você vê que ele diz, a melhor coisa a fazer é comprar no mercado altista, vender no mercado baixista, e que isso lhe ajuda, né, a antecipar as probabilidades, ok? Se você ficar tentando acertar o momento em que ele vai mudar a direção, provavelmente você vai levar muitos stop loss, né? Já fizemos um vídeo também falando, não me lembro do título, que não é porque está ali na resistência que ele vai voltar, ele pode continuar, e não é porque ele está ali no suporte que ele vai reverter a tendência, ele pode continuar a cair, né? E você fazendo isso que ele está dizendo aqui, de não brigar com o gráfico, de você observar se é compra, se é venda, se o mercado está subindo ou descendo, você vai estar ali antecipando probabilidades, e nós operamos através da probabilidade, não é verdade? Levei um longo tempo para aprender a negociar nesses moldes, mas, para ser justo comigo mesmo, devo lembrar-lhe que até este momento não tinha tido um montante de dinheiro grande o suficiente para especular daquela maneira. Um grande movimento vai significar muito dinheiro, se seu lote é grande. E para ser capaz de movimentar um grande lote, você necessita de um grande saldo em conta na sua corretora. Outra coisa que ele coloca aqui é gestão, ou seja, é margem. Para você ganhar um grande dinheiro, um trader, não é como você está ouvindo por aí no YouTube muito dizendo, ganhei não sei quantos mil dólares, ganhei não sei o que, né? Mudei minha vida, estou andando de Ferrari, isso aqui. Não é assim, você tem que ter uma margem grande. Se você estiver com uma margem pequena, você vai ter ganhos pequenos. Se você tiver uma margem grande, você vai ter ganhos grandes, ok? Dá para você tirar ganhos grandes, mas para isso você tem que ter uma margem, um saldo grande, para você poder operar com segurança, para não afetar o seu emocional, ok? E para você, quando tomar um loss também, você continuar vivo no mercado, ok? E você vê que coisas interessantes que ele vai fazendo numa sequência lógica. Primeiro, não brigar com o gráfico. Segundo, seguir a tendência, né, para assim estar antecipando a probabilidade de ele dar gain, ter lucro, né? E dizendo que para que ele
viesse ter um grande lucro, ele tinha que ter um bom saldo, uma boa margem, né? E aí ele diz aqui sobre outro assunto aqui que é muito importante. Se você quer ter lucro, se você quer ter sucesso no trader, você não pode operar esperando que o trader vai pagar as suas contas, ok? Por isso que muitas pessoas dizem, vou parar o meu serviço, o meu trabalho, para ser trader. Mas primeiro, você tem que ter obrigatoriamente um bom tempo de experiência. Você tem que ter uma boa reserva financeira, não só para o trader, mas para você mesmo, ok? Aquela famosa reserva de emergência. Você não pode fazer loucuras. Olha o que ele diz aqui. Eu sempre tive, eu sentia que tinha que tirar meu pão de cada dia do mercado de ações, ou seja, do mercado financeiro. Isso interferiu em meus esforços para aumentar o montante de dinheiro disponível no método de negociar nos movimentos de preços mais lucrativos, porém mais lento e, portanto, mais dispendioso. Ou seja, se você opera com esse objetivo, você não vai conseguir ter sucesso. Não opere, tá ok? Principalmente para o iniciante, querendo que o trade pague suas contas. O mercado não tem obrigação de pagar suas contas. Quem tem obrigação de pagar suas contas é você mesmo. Então não seja irresponsável. Trabalhe. O início para todo trader não é já sair do seu trabalho e começar a ganhar dinheiro, mas é ganhar um dinheiro extra. É como se fosse uma hora extra do seu trabalho. E eu sei que a maioria das pessoas começam com pouco dinheiro. Alguns começam com bastante, já perdem tudo, mas eu creio que para eles, se eles perderem muito, talvez eles tenham o suficiente para colocar dinheiro novamente, mas eu creio que a maioria começa com pouco, com medo de perder esse pouco. Então não faça loucuras. Por isso, siga o canal, se inscreva nesse canal, ative as notificações, dê um like, compartilhe, porque você vai começar do jeito certo e vai terminar do jeito certo. Porque quem começa do lado errado, do jeito errado, vai terminar do lado errado. Não é verdade? Ok? E aqui tem uma outra coisa importante para nós, que é em relação à parte macroeconômica, a parte a jornais, a notícias. Como eu já disse, o mercado é um mercado roubado, porque os grandes, né, os big players, os grandes players, eles têm informações que nós não temos, até mesmo do governo e tudo mais, né? E ele diz uma coisa aqui que encaixa direitinho para nós. Eu vou ler esse texto que é só um pouquinho comprido, mas eu tenho que ler para você entender que muito do que está no noticiário é fake news. Veja só, ou querendo nos induzir para nos tragar, né? Veja bem. Logicamente, estive lendo as informações diárias por um longo tempo. Todos os operadores o fazem, mas a maioria delas eram tagarelices, algumas delas deliberadamente falsas, e as restantes meramente a opinião pessoal dos escritores. Se você lê jornais relacionados ao mercado, você vai ver que é bem o que ele está falando. As revistas semanais de reputação, quando atingiam as condições que estão por trás dos fatos, não eram inteiramente satisfatórias para mim. O ponto de vista dos editores financeiros normalmente não coincidia com o meu. Você vai ver que com o tempo, muitas das vezes aquilo que está falando no jornal, por mais que a pessoa seja renomada, não vai de encontro com aquilo que você chegou por seu próprio esforço a entender o que vai acontecer com o mercado, né? Não vai bater as suas ideias. Para eles, não era um problema vital ordenar seus fatos e delinear as conclusões a partir deles, mas era para mim. Também havia uma grande diferença em nossa avaliação do fator tempo. A análise da semana que tinha passado era menos importante para mim que as previsões das semanas que estavam por vir. Por anos, fui a vítima da lamentável combinação de inexperiência, juventude e capital insuficiente. É por isso que eu insisto. Eu sei que esse canal ainda está pequenininho. Quem sabe se eu postar um vídeo eu operando, eu já nesse mesmo dia, eu já consigo o meu objetivo. Mas eu tenho um objetivo maior, que é fazer que quem se inscreva nesse canal, quem estiver comigo, seja consciente do que acontece antes de entrar no gráfico. Para você não acontecer isso que ele fala aqui. Inexperiência, juventude, né, saldo insuficiente. Tudo tem que estar numa lógica perfeita para você ser trader, né? E eu também, ou qualquer pessoa que queira. Mas agora eu senti a alegria de uma descoberta.
minha nova atitude com relação ao jogo, quando ele fala jogo aqui é o mercado, é o que ele está fazendo. Explicava meus seguidos fracassos em ganhar dinheiro grande em Nova York. Mas agora, com recursos adequados, veja bem, recursos adequados, uma boa gestão, um bom saldo, uma boa margem, experiência, né, e confiança, isso você só vai conseguir sozinho. Mesmo você estando, né, fazendo parte deste canal e aprendendo tudo aquilo que estamos ensinando, a experiência e a confiança, você é que vai conseguir lá. Eu tinha muita pressa em tentar eu tinha muita pressa em tentar a nova chave e não tinha reparado que tinha uma fechadura na porta, a fechadura do tempo, ou seja, não seja apressado. Começou a dar certo, vai com calma, você não tem muito tempo para operar. Era um descuido perfeitamente natural. Tive que passar pelo aprendizado usual, uma boa pancada por cada degrau à frente, né? Ele diz aqui numa parte do livro que uma das coisas que aconteceu com ele, e até ele teve um prejuízo grande que o levou a quebrar, é que quando as coisas começaram a dar certo, ele já começou a operar pesado, porque ele viu que aquilo que ele via no mercado acontecia, né? E ele estava certo. Só que, por ele ser apressado, ele acabou tomando loss, como dizemos, e não conseguiu aproveitar essa oportunidade. Por isso que ele mesmo diz que adianta você estar certo se você não tira proveito disso, né? Então, se você já está dando certo, né? Tenha paciência, vai de degrau a degrau, para que as pancadas, né? Não te derrubem na primeira, no nocaute, no primeiro round, mas que aos pouquinhos essas pancadas venham te ensinando a como não levar mais e a como vencer, ok? E aí, eu creio que desse capítulo é a última coisa que vamos falar. Ah, não, temos aqui. Por isso que ele diz aqui em relação a fazer certo, né? Se você começa certo, não verá sua lucrativa posição seriamente ameaçada, e então descobrirá que não há nenhum problema em esperar quieto. Você lembra que na aula passada ele falou sobre esperar, e ele está dizendo aqui, se você começa certo, e você não vai ficar preocupado se der errado, né, a sua operação, porque você fez o certo. E só de você ter feito certo, somente o seu cérebro vai aceitar a situação que estiver acontecendo, se ela estiver indo positivo ou se ela estiver indo contra você, não é verdade? Por isso que é muito importante, porque quando você começa errado, é certeza que você aumentou o lote, que você não respeitou a gestão, que você entrou porque você quis, porque você não respeitou o setup, você não respeitou estratégia. Então você sabe que vai dar errado, mas entra mesmo assim. E por isso que você perde o seu psicológico, o seu emocional. Mas quando você faz tudo certinho, o seu psicológico, o seu emocional fica tranquilo, ele prevalece, né? E aí, concluindo isso que eu estou dizendo agora, porque na verdade foi ele, aí vem o valor da experiência. Você precisa sim ter experiência como trader, né? Estar operando, levando as suas pancadas e ganhando muitas vezes, perdendo, ganhando, até você chegar no ponto ideal que é ser um trader de sucesso. A sucessão de pancadas que eu tinha recebido tornou-me menos agressivo e menos confiante. Você viu? Cada pancada, cada, né, golpe que ele levava, ele ia ficando mais, vamos dizer assim, consciente do que ele tinha que fazer. Talvez eu devesse dizer menos descuidado, porque logicamente eu sabia que estava muito próximo da bancarrota. Tudo o que podia fazer era esperar, observando atentamente como deveria ter feito antes de entrar especulando pesadamente. Não era o caso de trancar o estábulo, depois de terem roubado o cavalo. Eu simplesmente tinha que ter certeza na próxima tentativa. Se um homem não comete erros, possuiria o mundo em um mês. Mas se não lucrasse através de seus erros, não possuiria nada. Na verdade, se você nunca errasse, se ninguém nunca errasse, tudo que ele conseguisse, né? É como eu disse aqui, conseguiria o mundo em um mês, né? Quem nunca erra, mas todos nós erramos, né? E se ele não lucrasse através dos seus erros, né? Por isso que os erros são importantes, mas eles não podem ser constantes. Na verdade, você tem que aprender com eles e não fazê-los mais, né? Porque eu já vi uma frase que dizia que ser vitorioso é como ele dizia? Ser vitorioso é algo constante, mas ser perdedor também. Bom, não era bem assim não, mas no próximo vídeo eu vou lembrar e vou falar direitinho, né? E aí, agora sim, eu acho que vamos aqui para o final desse capítulo, que é o que eu queria dizer em relação ao capítulo... Qual que era? Nós falamos do capítulo, eu disse aqui no início, capítulo 8, né? Que ele diz sobre o antecipar
o inevitável, sobre o óbvio. Talvez aqui seja a chave do que ele quis dizer nesse capítulo, para que eu e você tenhamos sucesso no trader. Presta atenção no que ele diz aqui. Eu não estava fazendo suposições, estava antecipando o inevitável. Não havia necessidade de nenhuma coragem para vender ações. Eu simplesmente não podia ver nada além de preços mais baixos e tive que me aproveitar disso, não é? O que mais poderia fazer? Ou seja, ele chegou a um nível de análise que ele já conseguia enxergar ali na sua análise, através do gráfico, o inevitável, o óbvio, a probabilidade maior, que era ou de venda ou de compra. Nesse caso aqui, lendo o livro, era em uma situação de venda. Como que você chega a esse nível, operando apenas um único ativo? Eu já falei sobre isso em muitos e muitos outros vídeos que eu fiz. Por quê? Quando você opera vários ativos, você é igual aquele caçador que passam muitos animais e você não sabe qual que você vai pegar. Mas quando você mira em um só, esse você pega, né? O caçador acerta esse daí. Então, se você fica operando vários ativos, você nunca vai se especializar em nenhum deles. Você vai acabar sendo um jogador, vai acabar virando um videogame para você. Mas quando você opera apenas um ativo, em um horário específico, você começa a entender, a ter o feedback daquilo que está acontecendo nesse horário, nesse ativo. Então você sabe muitas vezes que pode ter dado a sua entrada de compra, mas você conhecendo a situação macroeconômica, conhecendo o que está acontecendo no país, da sua moeda, se for moeda, acontecendo o que está acontecendo no mundo, certo? O que o gráfico está te mostrando, você não entra. Porque você sabe que não é o óbvio, que não é o inevitável, que não é a probabilidade maior. Ou mesmo se for o contrário para a venda. Isso só vem com experiência, como ele já disse aqui. Isso só vem para você se você conseguir ter esse feedback do gráfico quando você está operando. Ok? Então é muito importante isso. Você, quando operar, quando você for dar entrada em uma situação, né? Você estar ali antecipando as probabilidades, como ele disse, vendo o inevitável, o óbvio, o que vai acontecer. Você pode errar, mas você pode ter a certeza que quando você chegar nesse nível, você vai mais acertar do que errar. E aí, quem sabe, você também pode até operar com um lote maior, se estiver dentro da sua gestão. Se quiser, faça testes com um lote pequeno, um lote mínimo. Esse é o certo. Mas como ele disse aqui sobre operar maior, ter ganhos maiores, né? Se você já tem essa experiência, se você já tem esse feedback, você pode ter certeza que se você chegar nesse nível de antecipar o inevitável, a probabilidade maior, você vai ter mais acertos do que erros, ok? Então, resumindo aqui, ele falou aqui sobre discutir com gráfico, não discuta com gráfico, né? Siga a tendência, né? Siga os tubarões, antecipe as probabilidades, ok? Não opere querendo pagar as suas contas, porque isso não vai dar certo. Não confie cegamente no jornal, nas notícias, considere, mas não confie, ok? Muitas das vezes não vai bater com aquilo que você está vendo no gráfico, ok? Ou mesmo dentro. É por isso que você tem que... Eu, por exemplo, eu me especializei no IEM, porque eu estou aqui no Japão. Então eu sei o que o governo está fazendo, eu sei o que o Banco Central está pensando, ok? Eu estou com as notícias fresquinhas aqui para mim, ok? Em relação aos Estados Unidos, só pelo jornal mesmo, muitas vezes é atrasado o jornal, mas eu estou dentro do país que a minha moeda está circulando, né? Então você tenha isso em mente também, se especialize em um ativo, né? E você vai saber se é fake ou não o noticiário, né? Ele diz aqui, faça o certo que você não vai se preocupar tanto, no seu emocional não vai ser tanto afetado, né? Se acontecer algo errado. Ele diz que as pancadas, os erros nos levam a um patamar maior, né? Faz você subir degraus, né? Ele diz sobre o valor da experiência. Opere um gráfico no horário, num horário só, um ativo só, ok? Fique um especialista nesse ativo, ok? E sempre busque, antes de clicar buy ou sell ou buy, ver se é inevitável o que vai acontecer, para que você tenha seja mais assertivo, ok? Que tem uma probabilidade, você venha ter uma probabilidade maior de dar certo, ok? Na sua operação. Bom, depois vamos para o capítulo 9, que serão outros assuntos preciosos e valiosos também.
Espero que você tenha gostado, que você tenha se inscrito no canal, tenha ativado as notificações, tenha dado um like, esteja já compartilhando, comentando, porque isso tudo é muito importante para mim, para o canal, e eu creio que vai ser para muitas pessoas. Que Deus nos abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau.